Bom, você que acompanha aqui o canal provavelmente já sabe que a teologia ela é organizada em 3 áreas. Sabe quais são essas áreas, não sabe? Ainda não? Ou está em dúvida? Espera só um minutinho que eu já vou lhe falar, porque temos algo importante para a gente tratar sobre essas definições e no final do vídeo um convite muito especial que tem também a ver com isso. Mas antes eu quero lhe pedir, claro, para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, no vídeo, porque nos ajuda bastante, e também a compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais e nos seus grupos de WhatsApp. Você também pode nos seguir no Instagram, o link está na descrição desse vídeo, e também pode contribuir com o canal, seja com o Valeu, que está ali embaixo, ou se tornando membro do canal. Bom, a teologia é uma ciência como qualquer outra. No caso, a teologia é uma ciência humana e, como tal, ela tem as suas próprias metodologias, os seus próprios objetos de identificação, de pesquisa, ela tem as suas motivações, como qualquer outra ciência também tem, uma ciência humana, porque você sabe que não é Deus quem faz teologia, nem também são os animais, nem a natureza. A teologia, assim como a história, assim como a antropologia, assim como a filosofia, são exercícios de reflexão e investigação feitos pelos seres humanos, por isso ela é uma ciência humana. E cada ciência também possui as suas ramificações e os modos como elas são organizadas. No caso da teologia, são 3 ramos principais que compõem a teologia. É a teologia sistemática, a teologia bíblica e a teologia pastoral. Mas você sabe o que cada uma dessas áreas ela estuda e se ocupa de fato? Por exemplo, a teologia sistemática, que trabalha e organiza a teologia através de sistemas, através de temas, através de assuntos que são considerados essenciais para essa reflexão, ela é a forma mais antiga de se fazer teologia. Mais antiga, mas muito mais antiga do ponto de vista metodológico do que a teologia bíblica. E é muito provável, é certo, de que a teologia sistemática começou a ser feita antes mesmo de se ter a Escritura. Por exemplo, os credos são mais antigos do que a Escritura. Por exemplo, o Concílio de Nicéia é anterior até do que o credo que nós temos hoje do Novo Testamento, da Bíblia como nós conhecemos. Então, a teologia sistemática é a forma mais antiga de se pensar nos elementos que fazem parte da fé cristã. Nela, nós trabalhamos esses pontos, a cristologia, a pneumatologia, o estudo da igreja, das últimas coisas, o estudo sobre o ser humano e assim por diante. Ou seja, a teologia sistemática aprofunda, pesquisa, reflete sobre os temas considerados essenciais que compõem a teologia cristã. E quando eu falo que ela é a forma mais antiga de se fazer teologia, é porque grande parte das doutrinas cristãs estão fundamentadas no exercício da tradição, no exercício dos concílios antigos, que alguns deles aconteceram antes mesmo da definição do cânon do Novo Testamento. Essa é uma forma de se fazer teologia anterior até à própria Escritura. Por outro lado, nós temos a teologia bíblica, que muita gente fala sobre, muita gente diz preferir a teologia bíblica, mas não sabe exatamente o que significa. A teologia bíblica ela só se tornou uma área independente, metodologicamente independente da teologia, no século XVIII, quando ela deixou de ser uma das partes da teologia sistemática. E tem seminários e livros ruins de teologia sistemática que até hoje trabalham a bibliologia.
Não, a bibliologia não existe mais desde o século XVIII, talvez até do século XVII, porque a partir dessa data e das críticas bíblicas, das análises bíblicas e textuais, a teologia bíblica ganhou um outro status e deixou de ser apenas um ponto da sistemática para se tornar uma área independente da teologia. Teologia bíblica não é apenas aquele estudo de escola dominical sobre o texto bíblico, de ler capítulo por capítulo, se bem que a maioria das escolas dominicais nem isso fazem mais, de ler versículo por versículo, de tentar compreender o que aqueles textos queriam dizer. E muitas vezes esse estudo, embora bem intencionado, mas ele é muito limitado e superficial. Muitas vezes, quando ele é feito no ambiente eclesiástico, ele tem a preocupação, consciente ou inconsciente, de analisar esses textos bíblicos de acordo com aquela denominação, com aquela igreja acredita ser a interpretação desses textos. Isso também acaba sendo um pouco limitado, porque muitas vezes essa leitura e essa reflexão acaba sendo muito devocional. Ou seja, a pessoa lê apenas querendo saber como aquilo acrescenta para a fé, como eu acho que é aquilo, como eu sinto no coração ser aquela determinada passagem, como eu acho que Deus falou comigo através daquela passagem. E essa acaba sendo uma leitura que, embora possa ter, claro, abertura para isso, mas é uma leitura limitada, não é uma leitura teológica, não é uma leitura técnica, porque a teologia bíblica ela tem a ver com a análise crítica dos textos bíblicos que nós temos à disposição. Procurar entender o que os idiomas em que os textos foram escritos queriam realmente dizer com aquelas passagens. Saber que muitas traduções foram equivocadamente feitas para o português. Saber que algumas passagens nem similares têm na nossa língua e algumas foram traduzidas equivocadamente de modo proposital, mudando o sentido de alguns textos, inclusive. Estudar teologia bíblica significa fazer exegese, análise técnica, análise metodológica sobre o texto, levando em consideração não questões relacionadas à fé nesse caso, mas a questões relacionadas à pesquisa acadêmica. Por exemplo, de quem escreveu ou não determinado texto, de em que época foi escrito aquele texto, porque muitas vezes os textos foram escritos em outras épocas que não aquela que ele diz retratar. Para quem foi escrito esses textos, isso também influencia muito na hora de se interpretar e de se entender um texto, sob qual cultura aquele texto foi escrito. E a teologia bíblica, tecnicamente falando, ela não tem a preocupação da teologia sistemática de relacionar esses conteúdos com a contemporaneidade, com o tempo em que nós estamos vivendo. Porque o objetivo da exegese, o objetivo da análise crítica dos textos bíblicos é levantar as informações e os conhecimentos que se tem daquela passagem, do que ela quis dizer quando foi escrita, do propósito que os autores tinham em escrevê-la. E por isso eu entendo que muitas pessoas não sabem exatamente do que estão falando quando ouvem as expressões teologia bíblica. E ela é uma área fundamental da teologia, com toda certeza, assim como também a teologia sistemática. E tem uma terceira área, essa é uma área ainda menos conhecida, que muitas pessoas acham que nem é uma área independente da teologia, até porque ela é a mais recente de todas. Se a teologia bíblica ganhou esse status no século XVII, XVIII, a teologia pastoral ela ganhou esse status há menos tempo ainda. Muito possivelmente a gente pode localizá-la no final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, na metade do século XX. Não tem nem 100 anos de produção.
A teologia pastoral, ela também pode ser chamada de teologia pública ou de teologia prática. Porque eu não sei se você sabe, mas a teologia, ela não é um exercício de gabinete apenas. Ela não tem como objetivo, embora muitos façam isso de modo equivocado, ela não tem o objetivo de ser um grupo de privilegiados dizendo o que pode e não pode ser feito para outras pessoas com as quais esse grupo privilegiado nem contato tem. Isso é uma traição à teologia. Mais do que isso, é uma traição ao Evangelho. A teologia, ela tem proximidade com a vida. É a ciência da vida daqueles que creem ou daqueles que não creem, mas essa teologia pode falar algo a respeito de questões muito importantes. Infelizmente, no Brasil, se acha que a teologia é algo apenas confessional, porque muitos seminários e faculdades só fizeram desta forma. Mas em outros países, como a Alemanha, os países da Escandinávia, a teologia é entendida no seu aspecto público. Ela não só tem ferramentas, tem coisas muito importantes para contribuir para o interior da igreja, para o ambiente eclesiástico, como ela tem muito que contribuir para a sociedade como um todo. Não impondo a sua visão, não exigindo que todos façam parte do seu ponto de vista, mas contribuindo de uma maneira dialogal e construindo pontes entre os diversos setores da sociedade. Isso é um sonho, pelo menos para a gente no Brasil, em que as igrejas têm se tornado cada vez mais guetos isolados da vida real e concreta das pessoas, principalmente daquelas consideradas diferentes, que ainda são atacadas, como se quem faz esses ataques fizesse em nome de Jesus. Mas não é o Jesus do Evangelho quem ataca. A teologia pastoral tem a ver com o ambiente da igreja, sim, é claro, como a homilética, que é a pregação, a liderança cristã, não é? Como também a administração eclesiástica, todos esses são temas ligados à pastoral. A evangelização, por exemplo, mas a teologia é mais do que isso, e a teologia pastoral tem a ver com cidadania, tem a ver com política, e tem pessoas que não entendem nada de teologia e nem de política que falam, não, teologia não deve falar de política, teologia não deve se meter com política, política no sentido do assunto, no sentido de política com P maiúsculo, não com politicagem como muitos pastores, muitos líderes eclesiásticos fazem por aí. Isso é claro que a igreja tem que manter distância, mas tem muita gente achando que os temas da política, como, por exemplo, a relação com a saúde pública, com a educação pública de qualidade, temas, por exemplo, como a cidadania, a inclusão de outras pessoas excluídas na vivência social, por exemplo, que são assuntos dos quais a teologia não deve se ocupar. Não deve se preocupar com democracia, com eleições, não deve se preocupar com a defesa das instituições que fazem do nosso país um Estado democrático de direito, não deve se preocupar, por exemplo, com a defesa de um Estado laico e separado da tendência religiosa. Pois é, mas isso é um grande equívoco, até porque uma das três principais áreas da teologia trata da relação entre a teologia e a política, trata da teologia pública, trata da teologia no sentido prático do dia a dia, não só de quem crê, mas da sociedade como um todo e de como essa teologia pode contribuir para a construção de uma sociedade mais igualitária, mais justa e mais acolhedora para todos e todas. Por exemplo, os temas da teologia da libertação, da teologia da missão integral, são temas de teologia pastoral, que é uma área muito importante da gente conhecer. Aliás, eu quero pedir a sua opinião. Escreva aqui nos comentários desse vídeo. Você já conhecia esse conteúdo que eu acabei de passar para você? Você já sabia que a teologia ela é organizada em 3 áreas específicas? Teologia sistemática, bíblica e pastoral?
Pois é, escreva aqui no vídeo, contribua com os seus comentários e é claro que eu tenho aquele aviso que vai lhe acrescentar muito nesse final de vídeo. Você sabia que aqui no canal, além de todos os conteúdos, cursos, lives que você já conhece, que estão à sua disposição, nós temos também o melhor e mais acessível curso livre de teologia? Pois é, você já pensou pagar só R$ 30 para ter um curso completaço com as principais disciplinas da teologia sistemática, bíblica e pastoral? E além disso, com aulas ao vivo toda semana e que elas ficam disponíveis por um mês para você ver e rever quantas vezes quiser, e com professores que têm doutorado e mestrado devidamente reconhecido? É muita vantagem e você pode ter tudo isso à sua disposição. É só se tornar membro desse canal no plano Café Completo Curso ECT, que é a Escola de Capacitação Teológica. Se você ainda não faz parte, está perdendo tempo, um tempo precioso. Inscreva-se hoje mesmo, faça sua adesão no clube de membros agora que você vai ter o seu acesso liberado imediatamente. Um abraço e até o próximo vídeo.